Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje a gente vai discutir, conversar sobre um tema que está na ordem do dia, a questão do terrorismo. Paris acabou de ser tomada por vários terroristas, nesse final de semana. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do terrorismo. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o professor do curso de Relações Internacionais do UniBH, o professor Rafael Ávila. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre essa questão que está pegando todos nós, Esse final de semana, todo mundo ficou muito assustado com o que aconteceu em Paris. Rafael, eu vou começar te fazendo uma pergunta difícil. Assim, a questão do terrorismo está muito relacionado com os muçulmanos, com a cultura muçulmana, com o islamismo. Queria que você começasse definindo um pouco para a gente assim, o que é muçulmano, o que é o Islã, só para situar a gente um pouco assim, nessa questão. A gente tem na história do islamismo, ela é das religiões monoteístas a última a surgir no Oriente Médio. A gente tem o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo com o profeta Maomé. É até interessante porque eles costumam dizer que o Islã seria o refinamento de uma grande religião que abarcaria os profetas do judaísmo e do cristianismo. Mas assim que ele surgiu, ele teve uma expansão geográfica muito rápida e muito agressiva. Tanto que eles surgiram no coração do Oriente Médio, foram tomando o norte da África, o Maghreb, aportaram na Espanha, então, inclusive, cidades ficaram sob o domínio muçulmano muitos anos, e no século VIII eles foram controlados a partir da Batalha de Tours, na França. Do outro lado, eles tentaram também emergir através da Turquia, mas ali existia ainda o Império Bizantino e depois... e que ainda, de alguma forma, controlava a entrada dos muçulmanos dentro da Europa. Então, ela é uma religião monoteísta, ela é uma religião que tem, basicamente, duas grandes divisões, os sunitas, que são a grande maioria, e os xiitas, e dessas divisões eles vão tendo uma série de outras subdivisões. A gente fala que, no mundo contemporâneo, existe está em evidência os grupos religiosos fundamentalistas e alguns grupos terroristas, mas na verdade o terrorismo não tem crença, não tem cor, não tem momento, não tem, geograficamente ele não é exclusivo de uma outra região. Hoje a gente tem, na verdade, o 11 de setembro a gente tinha a Al-Qaeda como protagonista e agora recentemente a gente tem o Estado Islâmico ou ISIS protagonizando as ações terroristas contemporâneas. E o que você chama de expansão agressiva? Expansão na ponta da espada mesmo. É uma coisa que é interessante que no Corão você tem como missão, como um bom muçulmano, convencer ou pela palavra ou pela espada. Então isso era muito comum no surgimento do Islã. É lógico que à medida que o mundo foi modificando, a palavra e o convencimento e a expansão se dá muito mais pela questão das escolas, da manifestação da fé. Mas o Islã expandiu militarmente muito forte no seu início. Rafael, e qual que é a relação do terrorismo com o Islã? Eu costumo falar muito isso até com os alunos. A gente tem que entender que o ato do terror não é exclusivo de um grupo terrorista. Quando a gente vai tentar definir o terrorismo, a gente tem uma série de conceitos que são extremamente confusos. É um processo político de sinalização custosa por meio da violência, mas isso é a guerra também. Quando a gente vai definir, ou pelo menos vai tratar inicialmente do terrorismo, a gente tem que entender que, primeiro, gerar atos de terror não qualifica como grupo terrorista. O Estado pode implementar o terror. Forças regulares e militares podem usar o terror. Forças guerrilheiras podem usar o terror. E os terroristas, obviamente, podem usar o terror. Então, usar o terror não é aquilo que explica o que é um grupo terrorista. Você tem uma série de características que te ajudam a entender.
o tamanho da organização, a sua estrutura, se é cadeia de comando, igual numa força militar, tem líderes, tem sublíderes, ou se há uma estrutura de células autônomas e independentes. Tem uma coisa que é muito relevante no que diferencia, por exemplo, uma guerrilha de um grupo terrorista, as suas ações elas são voltadas a quê? Se elas são voltadas a gerar dano psicológico ou moral, se elas não existe vinculação entre a vítima do ato e o próprio alvo da ação, que é o Estado. Então isso a gente usa para diferenciar. Os grupos terroristas costumam colocar, os alvos são diferentes, às vezes é o Estado, às vezes é um outro país, às vezes é um governo, mas as vítimas são a população civil. As guerrilhas, por exemplo, elas costumam operar diferente. O alvo e a vítima dos atentados ou de qualquer ação são os mesmos. No caso do terrorismo, não são. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em associar o uso do terror a grupos terroristas e, particularmente, às religiões muçulmanas ou islâmicas, né? Pois é, mas o que a religião muçulmana, por exemplo, assim, porque tem essa questão de interpretação, né? Claro. Do Corão. Então, assim... Mas como tem na Bíblia também, né, Evaristo? Imagine que a gente vive num mundo contemporâneo de determinadas intolerâncias a determinados comportamentos e, eventualmente, eu vejo as pessoas se justificando usando Levítico, etc., etc., falando de comportamentos da época de Jesus Cristo para condenar ou aceitar determinados comportamentos. O que a gente costuma dizer é que o Islã, o Corão, como qualquer livro sagrado, está sujeito a interpretações. Você tem uma linha intelectual que estuda o Corão de uma forma bem profunda, mas como qualquer livro religioso, ele foi escrito dentro de um determinado contexto social, político, geográfico. E ele tem determinadas passagens que dão a interpretação de que o uso da violência ou o recurso da força é legitimado pelo Corão, como a Bíblia, como outros livros religiosos também o fazem. A gente costuma dizer, eu falo isso muito com meus alunos, que o problema não está na religião em si, mas nas pessoas. Como é que elas vão utilizar aquilo para se comportar socialmente. Então, assim, no caso do ISIS especificamente, eles são chamados um grupo, ele é da linhagem sunita, né, salafitas, e eles têm uma interpretação muito literal do livro sagrado. Eles são os agentes do Apocalipse e que, de alguma forma, vão trazer aquela ordem do período do início da religião. Então, eles seguem à risca determinados preceitos. E aí, por isso, eles interpretam que o mecanismo da violência contra os infiéis ele é razoável. Mas parece que tem também uma questão política, né? Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu costumo alertar as pessoas é que o atentado em si, ele é resultado de alguma coisa. Quando a gente olha só para o atentado, foram 140 pessoas mortas, pessoas que não têm nada a ver com a história, né, em tese, que estavam lá se divertindo e tal, e foram brutalmente assassinadas e tal. As pessoas só focam no resultado. Mas elas se recusam a olhar para o que vem acontecendo ao longo da história do Oriente Médio inteiro e mais especificamente nos últimos anos. Eu tenho falado muito que as pessoas, em 2011, a gente conversava sobre a Primavera Árabe. Aquele movimento de insurgência das populações contra os ditadores tradicionais no Egito, na Líbia, na própria Síria. E eu digo que a Primavera Árabe surgiu com um movimento que se tornou um inverno europeu. Porque a partir do momento que os ditadores foram caindo, as potências mundiais tiveram que reorganizar essa ordem internacional. E eles foram, na verdade, utilizando esse movimento para ir colocando governos pró-Ocidente. A Síria resistiu, até porque ela recebe apoio da China e recebe apoio da Rússia. Então, o governo do Bashar al-Assad resistiu a esse movimento de insurgência popular. E foram os Estados Unidos, a França, a Itália, a própria Inglaterra, que de alguma forma começaram a patrocinar esses grupos contrários ao governo sírio.
E esses grupos agora acabaram se voltando não só contra o governo sírio, como também se voltaram àqueles que de alguma forma possibilitaram o seu surgimento. Então a gente olha o resultado, mas a gente não avalia o contexto histórico que criou aquele resultado. E esse talvez seja o maior perigo que a gente comete na hora que a gente vê que as pessoas cometem, na hora que elas fazem as suas análises. Não é um conflito simples, é uma guerra civil, ela é sectária, ela tem pelo menos 5, 6 potências interferindo diretamente, ela tem esse grupo que não surgiu do nada, não surge no Jardim do Éden, ele surge de uma situação caótica e que agora se volta contra aqueles que ajudaram a criá-lo. Agora, Rafão, quando a gente pensa nesses grupos, a gente tende a enxergar as coisas muito do ponto de vista do Ocidente. Perfeito. E aí a gente conhece, né? A gente conhece as potências ocidentais, né? A Rússia, Estados Unidos, e a gente sabe que do ponto de vista bélico, né? Do ponto de vista econômico, a gente tende, não sei se isso é uma coisa imaginária, a gente tende a pensar que o Ocidente seria muito mais forte que esses grupos. Mas eles surpreendem a gente, não é? Surpreendem. E eles surpreendem, Evaristo, por 2 motivos. O primeiro é que qualquer pessoa que diz que vai travar uma guerra contra o terrorismo, no que ele diz isso, ele já está fadado ao fracasso. O terrorismo é um mecanismo de ação utilizado desde que o homem surgiu enquanto coletividade e ele vai perpetuar enquanto a existência humana acontecer. Então, não tem como acabar com o terrorismo. O que a gente tem são 2 elementos importantes. A minimização dos efeitos de um atentado terrorista, por um lado, ou seja, ele ocorre e ele quer ser perpetuado. Um dos mecanismos de enfraquecimento do terrorismo é você, inclusive, diminuir o efeito, a amplitude com que esse efeito percorra a Terra. Então, esse é o primeiro fator. Um segundo fator é que você não consegue conter nem um grupo terrorista, nem um grupo guerrilheiro só atacando de fora. A gente diz que para esse tipo de operação, para você acabar com esses grupos, ou pelo menos com as unidades principais, você tem que colocar tropas em terra. Só que no caso do ISIS, que parte deles estão na Síria e parte estão no Iraque, significa que os norte-americanos, ou os franceses, ou quem quer que seja, vai ter que recolocar forças lá. E na hora que você tem as forças em terra, essa guerra é muito mais brutal. E aí aquela quantidade de caixões que vão chegando, porque aí é uma guerra. Então, muitas vezes a gente sabe que as potências ocidentais ela têm interesse em acabar com um determinado grupo, mas não a ponto de comprometer suas forças em terra. Então, eu falei, trabalhar com a contenção do efeito do terror é importante, mas é preciso também, de alguma forma, operar diretamente, fisicamente contra esses grupos. E uma terceira coisa que a gente costuma dizer, que aí nós, as potências ocidentais e nós em geral, não queremos fazer. A gente precisa reconstruir esses países. Ok, eu vou te interromper, tá? Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando com o Rafão sobre a questão do terrorismo. Só um segundo. Olá, hoje a gente está conversando sobre a questão do terrorismo. Eu convidei o professor Rafael Ávila, professor do curso de Relações Internacionais do UniBH. Rafael, no bloco anterior, você estava me falando de 3 estratégias de combate ao terrorismo, né? E você parou na terceira, que é uma questão mais de um papel, né? Um papel social, assim, no Ocidente, de reconstrução desses países que são tomados pelo terror.
Eu comento, então assim, só para retomar o que eu falei, quando a gente pensa em combate ao terrorismo ou qualquer operação contra o terrorismo, então a gente tem três aspectos. Um é, de alguma forma, impedir com que eles tenham a repercussão que eles buscam ter e causar os efeitos do terror, espalhando a sua mensagem de ódio, etc. Então, às vezes, controle não é controle da mídia, mas é controle daquilo que é mostrado dentro da grande mídia para a população em geral. Tem uma segunda questão, que é o combate tem que ser feito a esses grupos. Eles geralmente estão localizados em determinadas áreas geográficas. Então, como eu falei do ISIS, eles estão parte no Iraque e parte no próprio território sírio. Então, existe uma coisa na doutrina francesa, inclusive, de contra-terrorismo, que fala de asseguramento e varredura. Eles têm que efetivamente ir lá atacar esses grupos. Mas tem uma terceira questão, que é uma questão muito relevante que a gente às vezes perde de perspectiva. Os grupos terroristas não nascem em um país próspero. Eles não nascem onde as populações têm emprego, onde tem condições econômicas, onde tem infraestrutura, onde tem educação. Esses grupos terroristas nascem de países que estão deteriorados político-economicamente. E as potências ocidentais, elas são responsáveis em parte por isso. Então, quando a gente fala de acabar com grupos terroristas, uma das medidas, e talvez a mais importante, é a reconstrução legítima, política, social, jurídica desses lugares. Porque as pessoas acham que o grupo terrorista nasce do vácuo. Não, ele nasce de uma condição em que o diálogo político ele é impossível de ser feito. E que alguns atores estão ali simplesmente para obter tudo que eles querem daquele território e mandar os recursos para fora. Então, é nesse sentido que a gente às vezes clama pela ONU, por uma ação mais efetiva de reconstrução dessas áreas degradadas, seja por questões históricas, seja por questões mais contemporâneas. Então, esse é um aspecto que eu destaco. Eu quero voltar nessa questão no final da nossa entrevista. Agora, eu queria que você falasse especificamente do que está acontecendo. Nesse momento, a Europa está muito estarrecida com o que aconteceu na França esse final de semana. Isso. Eu queria que você contasse para a gente, assim, especificamente esse atentado. Perfeito. Nós fomos... eu até quero já fazer uma consideração que o governo da Turquia mandou para os franceses 3 alertas sobre um dos organizadores desses atentados. Desde o ano passado, mas mais fortemente esse ano, a Turquia vem alertando contra um dos indivíduos que organizou esses atentados e mandou esse recado para o governo da França. Então, se a França está estarrecida e o mundo está estarrecido, é porque não ouviu aquelas mensagens, aqueles recados que estão sendo dados por outros países. Então, o episódio especificamente, ele coordenou uma série de ataques, 3 deles a lugares frequentados parisienses ou turistas, mais a partida de futebol, o estádio Stade de France lá. Então, foi um ataque coordenado por supostamente membros vinculados ao Estado Islâmico que fizeram essas operações. O que é interessante é que esse atentado ocorreu em um momento em que a França e os Estados Unidos estavam se distanciando politicamente sobre as questões do Oriente Médio. E quando esse atentado ocorreu, imediatamente os americanos apoiaram a França e a França, vamos dizer, se reconectou a essa coalizão contra o Estado Islâmico. E aí, 2 dias depois, eles já começaram uma série de ataques aéreos a pontos estratégicos que o Estado Islâmico tem na Síria. Obviamente, o Estado Islâmico já sabia que isso aconteceria e, portanto, evacuou grande parte desses lugares. Mas o que a gente nota é uma rápida reação de recrudescimento das relações. No momento, Evaristo, que a Europa está muito fragilizada pela questão das migrações. Então, a gente tem aproximadamente 4 milhões de pessoas que entraram na Europa. E aí, eu lembro que imediatamente eles falaram, olha, provavelmente esses terroristas, eles entraram nesse fluxo de imigração, e não é verdade. Grande parte deles eram residentes franceses, alguns deles estavam na Bélgica, então é algo muito mais, é um atentado muito mais elaborado, não foi de imediato, mas de alguma forma isso gera 2 efeitos. A contenção das migrações para dentro da Europa
E 2, o movimento da islamofobia, que já começa a aparecer muito fortemente, obviamente, na França, na Alemanha, Itália e outros países. A perseguição àqueles de origem de religião muçulmana, etc. Então, assim, você tem um problema da migração por um lado, que a Europa abriu as portas para receber e agora vai fechar. E, por outro lado, você tem já um movimento de rejeição a esse grupo específico e que, de alguma forma, fortalece os partidos de direita franceses. Aqueles que têm trazido uma mensagem muito semelhante aos fascistas do século XX. Rafão, então você estava me falando da questão da reconstrução, né? É interessante isso, assim, mas essa reconstrução, ela implica, ela traz algumas implicações no campo da própria cultura, da própria religião, assim. Eu fico pensando um pouco nisso, assim, como é que seria feita essa... Porque fica parecendo, assim, uma dádiva do Ocidente, né? Quando a gente propõe que o Estado tem que ser laico, que o Estado não pode ser religioso, que o Estado tem que ser uma república, que o Estado tem que ser uma democracia, isso é um modelo imposto por nós. Eu acho interessante a gente reclamar disso, sendo que a gente teve na nossa história o Vaticano. A gente tem na nossa história, a gente quer que, a gente clama que se tenha assim, um Estado no nosso formato. O que o ISIS especificamente tenta construir é o que eles chamam de califado. É uma congregação de estados que estão, de alguma forma, direcionadas pela cultura do Islã. Então, esse tipo de Estado nós não aceitamos. Então, a gente só vai aceitar uma reconstrução se eles for exatamente nos moldes como a gente pensa o Estado. Então, eu sei que, por um lado, é utópico imaginar que qualquer reconstrução ele vai dar, inclusive, o direito deles escolherem um caminho que eles querem, porque isso não vai acontecer, mas que, de alguma forma, a gente incentiva a ação de um grupo contra um outro grupo e depois a gente não consegue controlar. Então, as potências ocidentais, elas criam seus próprios monstros. A Al-Qaeda foi uma criação do mundo ocidental, o ISIS agora é uma criação do mundo ocidental. O que eu costumo ressaltar, e por isso que eu te falei, é que independente de se vai ser um Estado laico ou não, é que a diminuição da possibilidade de criação de grupos como esse passa, de alguma forma, pela reconstrução econômica, social, jurídica desses locais, entendeu? Pois é, eu estou te perguntando isso porque eu acho que a questão da reconstrução econômica, jurídica e social desses locais passa necessariamente por levar em conta a questão da religião, né? A questão da cultura, assim, então... A gente não pode esquecer, como eu falei, a gente tem hoje países que são declaradamente cristãos, mas a gente não tolera países que são declaradamente muçulmanos. Então existe um contrassenso aí. A gente quer colocar que as relações internacionais sejam um local em que as culturas possam e as religiões possam livremente se manifestar, mas, por outro lado, se manifestar desde que seja semelhante à minha. Então, isso é uma... Isso é de um etnocentrismo, né? Perfeito. Aqui, recentemente, a presidenta Dilma está participando da reunião do G20 na Turquia e ela deu uma entrevista dizendo que o Brasil não está ileso ao terrorismo. Perfeito. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum país, de alguma forma, está isento da ocorrência de um atentado terrorista. A questão é que, se você se vincula a políticas mais diretas contra determinados grupos, a sua chance de incidência de um ato terrorista pode ser maior. Mas a gente não pode esquecer que no ano que vem nós temos uma Olimpíada acontecendo no Brasil. Uma Olimpíada que, por mais que o Brasil não figure hoje como alguém que bate de frente com as perspectivas desses grupos, vão ter países aqui que sim. Então a gente precisa estar muito atento
em que a gente tem uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro recebendo pessoas do mundo inteiro e que vai ter que ser olhada a segurança como qualquer outro. Em grandes eventos, a gente sabe que, eventualmente, pode acontecer, como aconteceu em Munique, né, nas Olimpíadas, quando a delegação de Israel foi atacada. Então, assim, nós sabemos que nenhum país está isento da possibilidade de ocorrência de algum atentado terrorista. Até porque não seria o problema o Brasil, mas aqueles países que de alguma forma estão aqui. Mas o Brasil não se vincula hoje, politicamente, a nenhum dessas coalizões que de certa forma, incomoda esses grupos mais radicais islâmicos. Tá. Rafão, você é professor, obviamente, né? Eu já falei do curso de Relações Internacionais. Você vê alguma possibilidade do Ocidente estar abrindo algum diálogo com esses grupos, com as lideranças desses grupos? Diálogo não. Imagino que a gente hoje tem... quando você tem situações como essa, o ISIS já foi criado para fazer frente militar ao governo da Síria. Então esse grupo, e a ele, toda a sua estruturação é voltada, como eu disse, para gerar a criação de um novo califado e para gerar o apocalipse em aqueles que não seguem aquela doutrina. Então, em relação a esse grupo, não há diálogo. Como não houve diálogo com a Al-Qaeda. Eu costumo dizer que esse é o preço que a gente vai ter que pagar para lidar com um grupo como esse. É colocar soldados em terra e, de alguma forma, eliminá-los. Porque esse grupo ele tem uma perspectiva diametralmente oposta àquilo que o Ocidente prega, àquilo que essas potências pregam. Então, ali não há diálogo. Talvez um caminho muito provável que aconteça, que os Estados Unidos não queriam, é que o governo de Bashar al-Assad seja fortalecido e que, portanto, ele passa a fazer as ações contra esse grupo, sem eles interferirem, mas que, efetivamente, eles acabam tendo que apoiar o ditador para dar conta dessa questão. É assustador, viu? É assustador. Ok, Rafão, obrigado, querido. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui nos ajudar a entender um pouco essa questão do terrorismo. Bem, então eu conversei com o professor do curso de Relações Internacionais, Rafael Ávila. Eu volto em breve com uma outra temática, com outro entrevistado. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa entrevista.